Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para os últimos versos do capítulo 5 do livro de Efésios. Nós já temos visto o desafio que Deus nos deixa neste capítulo 5. É um capítulo extremamente rico de grandes desafios e de empenho de cada um de nós. Primeiro verificamos que há um desafio de nos enchermos do Espírito. E depois ele logo mostra que a vida cheia do Espírito tem consequências práticas no dia a dia. Tem consequências na forma como nós falamos, na forma como nós agimos, e esta relação que nós desenvolvemos com Deus vai de facto influenciar todos os nossos relacionamentos, mesmo os relacionamentos familiares. É por isso mesmo que o encher do Espírito tem uma relação direta com a forma como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e os filhos com os pais. Então é um encher do Espírito não só esotérico, mas é um encher do Espírito claramente identificado com a vida cotidiana. Então, se você é um cristão e quer viver cheio do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, isso terá de ter repercussões no seu relacionamento. Eu fico satisfeito quando nós recebemos notícias, e por vezes recebemos notícias de familiares a dizer que o meu pai, a minha mãe, os meus filhos estão a mudar porque ouvem o programa O Som do Livro. Eu fico extremamente satisfeito, porque isso significa que essas pessoas estão-se a encher do Espírito Santo. Deus está a utilizar este tempo que nós passamos aqui juntos para tocar a sua vida, transformar a sua vida. E então é porque você está a permitir que o Espírito Santo tenha influência no seu viver. Por isso, as nossas conversas mudam, a nossa postura diante dos problemas altera-se, a forma como se trata o marido ou a esposa é modificada também. Então há de facto uma influência de Deus no nosso dia-a-dia. O marido deve amar a esposa deve de submeter ao seu marido, devem estar sujeitos um ao outro, devem de conduzir os filhos na disciplina do Senhor, os filhos devem de ser obedientes aos pais. Então isto é uma relação completamente nova, que só é possível viver quando nós vivemos cheios do Espírito Santo. Então é necessário que cada um de nós permita que o Espírito Santo tenha espaço na nossa vida para identificar as nossas áreas de fraqueza, nos mostrar onde nós precisamos de ser mudados. E quando nós deixamos a ação do Espírito Santo viver plenamente em nós, essas mudanças ocorrem e as coisas à nossa volta começam a ser diferentes. Mas nós hoje vamos chegar ao verso 31 deste capítulo 5. E diz assim este verso 31. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu refiro-me a Cristo e à Igreja. O apóstolo Paulo pega sempre nesta imagem de relacionamento de Cristo e da Igreja e da vida familiar para transparecer, para trazer até nós reflexões de ordem espiritual. Mas a primeira análise que nós precisamos fazer é aquela que está aqui no texto, sem grandes extrapolações. Analisamos que há aqui um princípio, mais uma vez, de vida conjugal. Se por um lado já vimos os padrões de Deus para o relacionamento entre marido e mulher, em que o marido deve amar sacrificialmente a sua mulher, em que a mulher se deve submeter ao seu marido, e isso não quer dizer que o marido põe e dispõe da vida da mulher, não é isso. Não é isso, submissão. Submissão é uma atitude de vida espiritual que tem a ver com o seu relacionamento com Deus, e porque Deus nos desafia a viver dessa forma, então nos submetemos a Deus, submetendo-nos também assim
ao nosso marido. O aspecto do homem amar a mulher, mais uma vez, tem a ver com o padrão de Cristo, e é um amor sacrificial. Lá o exemplo que é dado nos versos anteriores é que, assim como Cristo deu a vida pela igreja para a santificar, assim o homem deve fazer pela sua mulher também. Isto significa, de uma forma muito prática, que o marido não pode passar as noites todas na taberna, deixando a mulher e os filhos em casa ao sabor do vento, crescendo sozinhos. Não, faz com que o homem tenha que ter uma presença real na vida da família. Faz com que o homem tenha que ter uma atitude interventiva na vida da família. Nós supostamente vivemos numa cultura machista, mas eu cada vez tenho mais dúvidas sobre isso. É verdade que os homens são machistas, mas isto é porque muitas vezes estão ausentes da família e depois, como não são tidos nem achados nas grandes decisões que a família tem de tomar, em algumas alturas os homens, como já se aperceberam que perderam o controle da situação, impõem de uma forma ditatorial aquilo que é a sua opinião. E isto é realmente um reflexo da ausência do homem do ambiente familiar. Não é errado o homem estar envolvido com a sua família, antes pelo contrário. É necessário que você se envolva, compreenda a sua esposa, compreenda os seus filhos, participe da vida escolar dos seus filhos, seja de facto esse elo importante da educação dos seus filhos, seja esse elo que traz harmonia para o lar e não aquele que traz desagregação, embriaguez, discussão. Precisamos de homens comprometidos, homens de palavra, homens sérios e homens honestos que saibam dirigir a sua vida familiar com integridade. Eu creio que se nós tivermos homens com H grande, homens realmente que são preocupados com o ambiente familiar, o nosso país seria muito diferente. Infelizmente, o nosso país vive com homens que estão a maior parte do tempo sob o efeito do álcool. Ser homem não é beber 1 litro de vinho à refeição. Ser homem não é beber excessivamente e estar embriagado todos os dias. Isso é uma dependência terrível que você precisa ser curado. Ser homem é efetivamente amar a esposa, amar os filhos, cuidar deles, providenciar o sustento, mas acima de tudo, providenciar um equilíbrio emocional, um cuidado emocional, o proteger a esposa e os filhos da violência que constantemente estão expostos se nós estivermos ausente desse ambiente. Então, este é o grande desafio de Deus para o homem. É um desafio de estar presente na família. E por isso mesmo ele agora vai nos dar no verso 31 outras normas. Para que isso aconteça, é necessário então que o homem deixe o pai e a mãe. Aqui está a falar de um aspecto extremamente sensível, que é a questão dos sogros, a questão do relacionamento com os pais. Alguns casais têm grandes dificuldades em aquilo que eu costumo dizer, em cortar o cordão umbilical. Aqui o cordão umbilical muitas vezes pode ter quilómetros de distância. Às vezes é o marido que não prescinde de que a mãe vá lá à casa fazer uma sopinha quase diariamente, ou é o marido que não prescinde de que a mãe venha ainda cuidar da roupa. É necessário que o homem deixe pai e mãe e se una à sua mulher. É necessário também que a sua mulher faça o mesmo. Lembro-me, aconselhei um casal há algum tempo atrás, em que os pais da mulher estavam a aproximadamente 200, 300 quilómetros de distância. Mas, no entanto, o cordão umbilical daquela mulher ainda permanecia ligado à sua mãe. Ela dependia da sua mãe. Todos os dias ligava, pedia conselhos constantemente, não fazia quase nada sem que a mãe lhe desse alguma orientação. Isso estava a interferir de tal forma na sua relação conjugal que estava a destruir a relação com o seu marido. É importante que o casal perceba que tem de deixar os pais, tem de continuar a honrar, tem de continuar a relacionar-se, mas agora constituir um novo agregado familiar. E a prioridade é a esposa, a prioridade é o marido, a prioridade é os filhos. Depois, então, sim, a seguir, vêm os pais. Então, eles unir-se-ão, os dois, e tornar-se-ão uma só carne. Isto é fundamental, que os dois passem a partilhar projetos em comum.
Passem os dois a viver para o mesmo objetivo. Não pode cada um andar a puxar para o seu lado, não pode cada um ter objetivos completamente opostos. Isso deverá ser analisado antes de se casarem, antes de terem uma vida em comum. É necessário que cada um defina bem o seu projeto de vida. É por isso que, para mim, pessoalmente, é vital que os casais, antes de casar, façam um curso de preparação conjugal, de relacionamento conjugal. Eu não prescindo disso para os jovens que namoram. Acho que é vital para os ajudar a compreender quem eles são e como se vão relacionar com o seu futuro cônjuge. É necessário que os dois se tornem uma só carne. Para que isso aconteça, é necessário então começarem a partilhar objetivos de vida, propósitos de vida, terem intimidade emocional, espiritual, intimidade física. Isto envolve todos estes aspectos. Muitas vezes as pessoas pensam que o tornar-se uma só carne é só o aspecto relacional físico, mas não. Tem a ver com o partilhar emoções, tem a ver com o partilhar de vida espiritual, tem a ver com o partilhar projetos, sonhos, realizações. E é isto que faz com que as pessoas se tornem uma só carne. Então temos de ter esta percepção que, ao se unir o homem e a mulher, o projeto é passarem os dois a ser uma só carne e não mais dois indivíduos que lutam e se degladeiam nos corredores da sua casa. Não é isso. Precisam trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua forma de ser e estar para que essas duas pessoas passem a ser uma só. E isto é um trabalho árduo e sério, porque nós sabemos que a tentativa que há de implantes de órgãos, por exemplo, o nosso organismo reage de uma forma muito violenta ao implante de órgãos. É necessário tomar supressores para que os órgãos implantados não sejam rejeitados pelo corpo que os acolheu. Então, para que dois corpos que são estranhos se tornem uma só carne, é necessário, de facto, ir pondo de lado aquilo que, eventualmente, os vai fazer rejeitar determinadas situações, para que não haja uma rejeição dos corpos, mas sim uma integração de forma a que passem a ser uma só carne. Então, isto é, de facto, um desejo de Deus para o casamento. Que as pessoas possam crescer nesta visão de partilhar sonhos, nesta visão de partilhar projetos, de terem objetivos comuns e dessa forma viverem nesta harmonia de serem uma só carne. Depois temos aqui um grande mistério que é a relação entre Cristo e a Igreja. De facto, a Bíblia usa com frequência o relacionamento conjugal para definir o relacionamento que Cristo tem com a Igreja, esse relacionamento apaixonado, esse relacionamento de facto de entrega total. Por isso a Bíblia usa vezes sem conta que Cristo é o noivo, a Igreja é a noiva e que de facto vai haver esse casamento entre a Igreja e Cristo e haver as grandes bodas, uma imagem sempre presente no Novo Testamento. Então não esqueçamos este relacionamento que tem implicações também no nosso dia-a-dia. Depois então chegamos ao verso 33 e nos diz: não obstante vós, cada um per si, também ama a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Mais uma vez aqui o desafio dos papéis de cada um de nós. Aquilo que é a tarefa do marido, a tarefa da esposa. E aqui não está a dizer que o marido não tem que respeitar a esposa, não é isso. Ou que a esposa não tem de amar o marido. Eu creio que Deus, ao deixar estas orientações aqui escritas, tem a ver com aquilo que é mais difícil para cada uma das partes realizar. Talvez para o homem é um pouco mais difícil manifestar de uma forma visível o amor que tem para com a sua esposa. Não é que o homem não ama, mas o amor que o homem tem muitas vezes é menos prático, menos visível. E por isso mesmo o desafio de Deus à área de fraqueza do homem. Assim como não quer dizer que a mulher não respeite o seu marido, mas muitas vezes pela sua forma de expressar o seu pensamento, tentativa e a necessidade que a mulher tem de uma forma diferente da do homem de expressar as suas ideias,
pode parecer que ela está a querer deixar de respeitar o seu marido. E por essa razão, creio que Deus então adverte a mulher a este aspecto. É necessário que cada um, por si próprio, tome medidas para que o casamento possa ser um espaço de harmonia. Eu creio que dentro desta imagem que nós vemos entre Cristo e a Igreja, talvez Deus desejasse que o casamento fosse assim um pedaço do céu. Mas infelizmente nós temos verificado que a maior parte das vezes os casamentos tornam-se um pedaço do inferno. É um tempo de grande angústia e de grande sofrimento. Mas não tem efetivamente de ser assim. Deus quer abençoar a sua relação conjugal. É necessário que você faça a sua parte. Uma das coisas primeiras que nós temos de fazer para acabar com as dificuldades na relação conjugal é tentar mudar o outro. Enquanto você for tentando mudar o seu marido, ou o seu marido for tentando mudá-lo a si, isso vai criar tensão, vai gerar um conflito constante. É por isso que o texto nos desafia aqui, cada um por si faça a sua parte. Ou seja, cada um deve analisar a sua parte e vivê-la, não estando a cobrar aquilo que o outro deve fazer ou não deve fazer. O apóstolo Paulo usa então várias imagens aqui para definir a relação conjugal, inclusive a relação entre Cristo e a Igreja. E isto é extremamente interessante. É necessário que então o casamento possa florescer. E a relação marital, a relação sexual, inclusive, é parte integrante de um casamento saudável. Infelizmente, as televisões e o cinema, as novelas, as revistas têm deturpado de uma forma séria a importância de algo tão belo que Deus criou. Não foi Freud que inventou ou definiu as questões de ordem sexual, ou não foi a invenção de Hollywood. Não, isto tem a ver com aquilo que Deus colocou em nós. É verdade que muitas vezes os filmes, as televisões têm deturpado a imagem que Deus criou para o relacionamento sexual entre o marido e a mulher, mas é um plano de Deus para cada um de nós. A vida sexual e a união sexual é algo belo que Deus criou para ser desfrutado no contexto próprio. É como posso dar a imagem do fogo. O fogo é algo extremamente útil. Certamente você, apesar de saber que há incêndios no nosso país e que o fogo devasta milhares e milhares de quilómetros de mata, certamente não abdica de ter um fogão em casa. Então, o fogo controlado pode ser uma bênção tremenda. Ajuda-nos na alimentação, ajuda-nos para ter água quente para os banhos, para lavar a louça, tanta coisa que o fogo faz de benefício. No entanto, quando o fogo é descontrolado, ele de facto destrói a vida da pessoa, destrói as casas, destrói as matas, destrói tudo aquilo que está à sua volta. Assim, o relacionamento sexual também na vida de cada um de nós. Quando ele é mantido no seu contexto, que é o casamento, foi aí que Deus planeou para ele ser desfrutado na sua plenitude, então é de facto uma bênção tremenda que Deus nos dá. Não tenhamos a ilusão ou não sejamos demasiado puritanos ao ponto de pensar que o relacionamento sexual não é agradável. É agradável, é óbvio, todos aqueles que são casados e que têm uma vida sexual saudável apreciam-no. Mas quando ele é praticado fora desse contexto, infelizmente, ele de facto traz muitas consequências. Seja desde gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, já para não falar, e eu creio que o problema maior até é os traumas que ele provoca na vida dessas pessoas. Mais uma vez, como conselheiro, muitas vezes tenho que lidar com mulheres que foram violadas, foram abusadas sexualmente. E isto é terrível para ver uma pessoa que muitas vezes arrasta toda a sua vida um problema que não se consegue libertar a menos que Cristo intervenha na sua vida. É um trauma provocado porque alguém maldoso, abusivo, abusou da confiança dessa criança ou dessa pessoa jovem. Então o sexo, quando é mal utilizado, deixa marcas profundas. Mesmo com a tentativa que hoje em dia há das pessoas tentarem
enfim, desdramatizar uma situação, dizendo que não faz mal, etc. Isto é uma atitude leviana para trabalhar com um aspecto que é tão íntimo do nosso ser, que marca tanto a nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, no capítulo 7, ele diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao marido. Não vos priveis um ao outro, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Mais uma vez, creio que este aspecto da vida humana tem sido muito deturpado. O relacionamento sexual está presente nas Escrituras. Leia, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão. É um extremo e belo poema que Deus nos deixa nas Escrituras sobre o relacionamento conjugal. Há tantas referências nas Escrituras para que haja uma vida sexual saudável, mas é necessário que ela seja vivida nesse contexto que é: os dois formaram uma só carne. Os dois viveram um para o outro. Os dois procuram a realização do outro. Então este é o desafio de Deus para uma vida cristã saudável, um casamento cristão saudável. Muitas vezes há cristãos que acham que o relacionamento sexual, inclusive dentro do casamento, é quase um pecado. Não é. Quero declará-lo aqui de uma forma bíblica que não é pecado um relacionamento sexual dentro do contexto do casamento. A esposa, como já lemos, deve conceder ao marido aquilo que é devido, assim como o marido à esposa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.